Olá, boa tarde, senhoras e senhores. Bom, eu já venho fazendo um trabalho no Instagram com a Gira Invest. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal, então eu quero falar um pouco de mim antes, para vocês entenderem a minha formação, para vocês entenderem a minha história, um pouco da minha história de vida, entendendo quem eu sou e sabendo a minha formação e sabendo de onde eu tenho o conhecimento que eu tenho hoje. Você vai poder assistir meus vídeos e eu acredito que dê um pouco mais de embasamento para a veracidade do que eu estou falando. Tendo em vista que hoje eu busco uma linha de falar a verdade e trabalhar com a verdade. Não que isso seja fácil e não que eu não minta, eu minto e muito. Mas é uma linha que eu estou tentando trabalhar agora. Eu tenho 32 anos, me chamo Alexander Borba, né? Sou especialista em finanças, em gestão financeira mais especificamente. Minha formação é em empreendedorismo, é um tecnólogo, engenharia elétrica, mas nunca exerci a profissão, e dentro desse vídeo eu vou explicar o porquê não, e nunca nem tive vontade de exercer depois que eu tive um certo entendimento. Sou um cara de origem muito humilde, tá? Filho de 2 cidadãos muito trabalhadores, empreendedores, tá? Ao longo da minha trajetória, poucas vezes eu vi meu pai ou minha mãe trabalhando para alguém. E normalmente, quando meu pai e minha mãe trabalhavam para alguém, e isso não é demérito trabalhar para alguém, eu tenho 32 anos e eu sempre trabalhei para alguém. E até quando você empreende, você trabalha para alguém, você trabalha para o seu cliente. Então, não há demérito em trabalhar para alguém, tá? Ao longo dos nossos vídeos, vocês vão entender que existe a possibilidade de você empreender dentro do seu emprego. E é o certo a se fazer. Eu acho que todo cidadão tem que ser empreendedor. Enfim, uma origem muito humilde, cara. Eu vou contextualizar essa origem humilde para vocês entenderem. Meu pai é Alexandre, o nome do meu pai, Rosemary, o nome da minha mãe. 2 pessoas, como eu disse, muito trabalhadoras. Meu pai teve um momento onde quando ele conheceu minha mãe, ele tinha uma situação financeira confortável e agradável. O pai era mecânico de avião, trabalhava no almoxarifado da falida Varig, tinha uma boa remuneração, pobre, ganhava uma boa grana, então tinha um dinheiro para gastar e vivia uma vida confortável, vamos dizer assim. Conheceu minha mãe nessa época, casualidades da vida. Meu pai quebrou, né? Perdeu o emprego. Meu pai tinha uma certa dificuldade de trabalhar para outras pessoas. Não gostava de ter patrão, ele sempre falou isso, não vou trabalhar para ninguém. Já trabalhou por necessidade, já vi meu pai trabalhar para alguém, inclusive em obra. Um cara muito trabalhador, ele era provedor da família, então se tivesse que corromper essa ideologia dele de não trabalhar para alguém para botar comida na mesa, ele corrompia. A casa que a gente morava quando eu nasci, meu pai já tinha quebrado, né? Já estava falido, totalmente falido. Na Vila do Céu, em Cosmos, é um bairro na zona oeste do Rio de Janeiro. Do jeito dele, meu pai nunca tinha trabalhado com obra, um homem que eu tenho extrema admiração e muito inteligente, tá? Muito inteligente mesmo. Ele construiu a casa toda torta, meu irmão, que ao longo das obras que a gente foi fazendo dentro da casa, e ele foi aprender porque ele não sabia, e ele não tinha dinheiro para pagar alguém para fazer. Meu pai, assim, eu também sou assim, e eu acho que eu herdei um pouco isso dele. Meu pai focava na solução, brother. Então, ele tinha uma demanda, ele tinha um filho a caminho, ele precisava de uma casa, né? Então ele arrumou um terreno de invasão onde ele não teve custo, né? O terreno foi de graça, ele invadiu o terreno, né? Dentro daquela invasão, morou dentro de barraca, etc e tal, para não perder o terreno. Nunca foi um cara olho grande, né? Então eu trago isso dele também, da minha mãe também, os dois eram a mesma linha de raciocínio. E dentro dessa batalha, na questão de solução, eu nasci mais ou menos nesse cenário. Na verdade, quando eu nasci, meu pai ainda estava num processo de construção da casa, num processo de invasão. Como eu era muito pequeno, eu ainda não lembro direito, mas eu sei que dos 0 aos 3 anos eu morei em Bangu, também um bairro da Zona Oeste, onde na época os pais dos meus pais, né, meus avós, moravam. Então, minha avó Edith e meu avô Severino moravam em Bangu, meu avô Jorge e minha avó Zenaide também moravam em Bangu, meus pais se conheceram. Meu pai engravidou minha mãe, já falido na época, mas na época ainda tinha carro, tinha moto, então vendendo as coisas, uma história que eu não sei te contar direito.
Mas dos 0 aos 3 anos eu morei ali em Bangu, na casa da minha avó paterna e do meu avô paterno. E meu pai lutando para... Então ele invadiu esse terreno, começou a construir uma casa sem saber construir, né? Então ele não tinha entendimento, mas, meu irmão, tijolo, cimento, e hoje eu sei fazer uma construção de uma casa, porque quando criança eu vi meu pai construindo a minha casa e ele me ensinou a tirar um plumo de parede, como construir uma coluna, mas na época ele não sabia, então ele fez do jeito que ele perguntava aqui a pô, como é que faz isso? Ah, tem que cavar, tem que fazer uma salada, tem que fazer uma sapata, cava um buraco, bota ferro, e é isso, sem entendimento. Então as paredes ficaram tortas, o banheiro era do tamanho de uma cozinha, e a casa em si era um quarto e um banheiro, que foi o que o meu pai conseguiu construir, e a gente se mudou para lá desse jeito. Então a minha infância, a partir dos 3 anos, quando eu fui morar lá, era isso, quarto e um banheiro. O quarto, no caso, que seria a casa toda em si, chovia dentro, porque as telhas eram remendadas. Então quando chovia, passava água dentro de casa. E eu tive uma infância muito feliz, eu conto isso rindo, porque eu lembro que eu fazia barquinhos de papel e botava pra água passar, entendeu? Por eu ter um lar de muito amor, cara, e eu quero até deixar isso aqui no vídeo, pobreza não quer dizer que você tenha que ter uma vida miserável, tá? Por mais pobre que você seja. Então, se hoje você é pai e você não tem a condição de dar o melhor para o seu filho, dê o melhor que você puder. Porque o melhor que meu pai podia e o melhor que minha mãe podia me transformou no que eu sou hoje, tá? E eu podia ter sido, assim, podia ter tido um desfecho da minha vida diferente se eu não tivesse essa base familiar que eu tive dessas duas pessoas muito importantes para mim. Meu pai construiu a casa, esse era o cenário, né? Uma vida difícil. Para vocês terem noção, dos meus pratos preferidos é batata com linguiça, porque era o que batata com salsicha, tá? Batata com salsicha, que era o ensopadinho que minha mãe mais fazia. Na época a gente não tinha muita grana, então, mas sempre tive de tudo, não de tudo entre aspas, porque para mim era tudo que eu precisava na época como criança. Né? Então, para mim, eu tive de tudo. Mesmo naquela pobreza ali, para mim, eu tinha de tudo. Mesmo tendo que botar saco porque a rua era de lama e para ir para a escola tu não podia chegar com o pé afundado, então você tinha que botar um saco no pé. Cara, umas coisas que a gente tirava, na época, tirava sarro, ria, entendeu? E minha mãe e meu pai faziam isso de forma tão leve que não me gerou trauma, tá? Eu não tenho trauma por ser pobre. Então, eu acho que quando você é pai e mãe e você tem uma conduta boa com seus filhos, você não gera trauma neles, independente da sua classe social. Tive uma educação forjada, né, dentro de pilares que eu carrego até hoje de moralidade. Alguns que, confesso, tem total origem do meu pai e da minha mãe, né? Coisas que são pétricas na minha vida que eles me ensinaram e que eu não vou romper com esse acordo com eles, né? Com a minha família, com a minha história. Isso me mudou e me ajudou a ser um profissional legal, bom. Eu me considero um bom profissional. Então, dentro dessa realidade humilde, vou pular um pouco a história para não ficar longa. Tem um outro personagem que foi importante, é um tio meu, que era mais bem sucedido. E na época meus pais não tinham condições de pagar uma escola de qualidade para mim. Então eu estudava em escola pública. Eu fui estudar num colégio em Uaíba. Cara, e era assim, perto de favela. E fazendo uma análise fria, cara. Por isso que eu dou muita importância pro meu tio na minha vida. Porque se eu tivesse continuado naquele colégio, e assim, pauta para um outro vídeo, eu não seria o profissional que eu sou hoje, tá? Eu não teria o entendimento que eu tenho hoje, eu não teria conquistado o espaço que eu conquistei hoje, porque durante a quinta série, na época, eu acho que agora é 6º ano, né? Eu estudei em escola pública, que era o ginásio. E, cara, eu fiz bastante besteira, assim, o ambiente, ele influencia, tá? É isso que eu tô querendo dizer nesse contexto geral. Então, meu tio viu que eu tinha uma percepção boa para matemática, para cálculo, viu que eu tinha um certo potencial, quanto criança, eu tenho até hoje muitos certificados de melhor aluno, etc e tal.
E meu tio falou, pô, vou pagar seus estudos, que eu quero que você entre na carreira militar. Né? Meu tio já tinha feito isso para um outro sobrinho que ingressou na carreira militar, foi muito bem sucedido. E na época eu achei uma boa, falei, pô, top, eu vou para dentro. E gerou até um certo receio entre meus pais, porque como eu tinha um ensino mais inferior, meu pai falou, pô, quando você for para a escola particular, o ensino é diferente, é mais complicado, você tem que se esforçar. Irmão, tirei de letra, virei no primeiro ano o melhor aluno da escola, tá? Tenho os certificados para comprovar isso. E fiz valer a oportunidade que o meu tio me deu. Mas aí o tempo foi passando, né? A gente vai crescendo, adolescência, hormônio e tudo mais. Eu perdi um pouco o foco da carreira militar, não era o que eu queria, tá? Meu pai, pô, empreendedor, minha mãe também empreendedora. E eu via que eu precisava trazer dinheiro para dentro de casa, mas nunca tinha perdido essa linha de raciocínio do militarismo. Então, continuava tentando algumas provas, mas não me empenhava tanto. Essa é a verdade. Não estudava o que precisava para passar nas provas, mesmo tendo passado em algumas. Quando eu entrei no ensino médio, eu resolvi fazer prova para algumas instituições, escolas, que tinham um ensino melhor e eu já estava assim, pô, tô sendo um peso pro meu tio e não tô dando resultado. Eu não passei na prova que ele queria que eu passasse. Que ele queria, no caso, que eu passasse com o colégio naval, etc e tal, não consegui. Eu fiz prova para algumas instituições, mas só logrei êxito na FATEC, que era um concurso menos concorrido, né? Era um concurso mais fácil, mas não que fosse fácil. Passei em 13º lugar, se não me engano. Não estudei, te confesso, tá? Assim, foi o conhecimento que eu tinha e eu fui lá fazer a prova. Na época, erroneamente, não estudava tanto quanto eu sei que eu precisava estudar naquela época. Não me entregava tanto. Mas consegui e achei uma boa opção. Falei, pô, vou fazer um curso técnico, vou sair de lá, vou trabalhar, vou poder ajudar em casa e tal. E meu tio não concordou tanto comigo na época, mas eu também não queria mais dar esse custo. E minha família... E assim, estudar em escola particular, por mais que tenha alguém pagando a tua mensalidade, gera custos. Então, tinha alguns custos que meu pai tinha que pagar e pesava no bolso dele, né? A gente também não podia extorquir o bolso do meu tio. Por isso que eu entendo que eu tenho uma base muito forte sobre isso, porque meu pai externava isso para mim. Então, fui para a FATEC, estudei na FATEC durante 3 anos, fui muito feliz, uma instituição muito boa, tá? Não tenho nada a reclamar, tive uma boa educação ali. Tive uma boa. Hoje o colégio se perdeu um pouco, ficou até triste. Mas na minha época eu tive uma boa educação na FATEC. A FATEC ainda era uma escola muito boa. Era uma escola assim que entregava um ensino de qualidade. Na FATEC meu pai já era um cara que dava soluções e tal. Falei já da peça que ele criou e tal. E nessa época eu já estava com 15, né, até 18 anos, estudei na FATEC. Meu pai estava já mais inteligente nessa área e eu eletromecânica, então foi até a época que eu me aproximei mais do meu pai, a gente tinha mais assunto. Meu pai, ele tinha um emprego, né? Ele logrou êxito em abrir um negócio na Ilha Grande, então ele era um pouco mais distante e eu não sei se eu já falei isso antes, eu tenho o diagnóstico de autismo e eu, assim, entendendo um pouco do autismo agora, lendo, e eu demorei um tempo para aceitar esse diagnóstico. Eu não aceitava porque, na minha visão, desculpa o termo que eu vou usar, mas assim, eu acho que é a visão de muita gente sobre o autismo. Autismo, para mim, até porque na época que eu vi os amigos autistas na escola, o cara é mongoloide, né? Que a gente falava na época, que é um termo esdrúxulo. Não acho que é um termo que tem que ser usado, tá? Hoje eu sou uma outra pessoa, mas na época eu falei, pô, eu sou mongoloide, né? Eu sou autista, sou mongoloide, pô. Hoje eu já entendo que o autismo tem vários níveis, e o meu nível é o nível 1, e eu acredito que meu pai também era autista, tá? Meu pai tinha uns momentos dele que ele gostava de se isolar, tinha algumas características que condizem com as minhas características
de autista. Mas não acho que isso seja um empecilho para eu performar ou nada disso, tá? Dentro da Fitec fiz o curso de eletromecânica e naturalmente eu migrei para alguma engenharia. Na época eu queria fazer até engenharia de controle e automação. E como eu gostava muito de matemática e de física na época, né, que eu conhecia física, sou um imenso apaixonado pela física, eu gosto das exatas. Eu falei, cara, vou fazer engenharia, né? Então, estudei para vestibular e tal, eu já tinha perdido um pouco, quase que totalmente o foco do militarismo, né? Mas eu não queria falar isso pro meu tio, eu acho que, assim, hoje me entendendo como autista, eu não queria decepcionar o meu tio. Então meu tio chegou a pagar alguns cursos preparatórios para eu estudar e tal, que me ajudou até no vestibular. Teve uma prova até que eu passei, mas o meu desinteresse pelo militarismo era tão grande que eu nem conferi os resultados. Tá? Eu fazia a prova porque eu queria mostrar que eu estava tentando, mas eu nem conferi o resultado. E não me empenhava tanto para passar. Até depois que eu descobri que eu tinha passado, depois que já tinha passado muito tempo, eu até me surpreendi. Falei, pô, passei, cara. Que loucura, nem conferi. Enfim, e eu fui descobrir isso anos depois, procurando o meu nome para tentar achar um documento no Diário Oficial. Aí, buscando isso, eu vi lá no Diário Oficial que eu tinha sido aprovado no concurso e que eu tinha sido chamado até pro TAF. Tipo, meu nome estava ali na convocação do TAF. E eu nem vi. Mas, enfim, não me arrependo, porque realmente a área militar não era o que eu almejava, porque na época eu escutava histórias, não falava, cara, dá tapa na minha cara. Assim, não é o que eu queria pra mim, pô. Eu tinha um pai que não aceitava trabalhar para os outros, que dirá alguém virar e dar um tapa na minha cara. Eu não ia aceitar isso de boa, não ia ser uma coisa legal para mim. Porque na época em que eu vivi, o militarismo, eu acredito que até era uma coisa meio que fantasiosa, mas a gente achava que o militarismo era uma linha muito dura, e realmente é, mas na minha concepção eu acho que eu achava que era mais do que realmente é até. Então, parti para engenharia, cursei o curso de engenharia elétrica. No meio do curso, eu já trabalhando, né, eu comecei a empreender. E eu vi que, assim, quando eu quis cursar engenharia, eu vi que o engenheiro na época ganhava 8 conto no mês. E na época 8 conto era bastante grana. Vamos dizer que é uns 25 mil reais da realidade de hoje. Mas eu começando a trabalhar, eu comecei a ganhar uma grana que já era a grana que o engenheiro ganharia. Eu falei, pô, eu nem terminei a faculdade. Com as coisas que eu tô fazendo, eu tô ganhando o dinheiro que o engenheiro ganha com 20 e poucos anos. Eu falei, cara, aí eu comecei a realinhar, né, a minha cabeça. Então, já comecei a largar um pouco o foco da faculdade, reprovar algumas matérias. Cheguei a findar a faculdade, demorei, eu acho que um pouco mais de tempo para concluir o curso, porque eu perdi um pouco esse foco, comecei a focar em trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, pobre, né, trocar de carro e tal. Eu falei, pô, tô no caminho certo. Larguei um pouco o estudo de lado, confesso. Tive minha primeira queda, né, quebrei pela primeira vez, e aí eu senti falta do estudo. Eu falei, putz, dei mole, errei, vou corrigir. Então, quando eu voltei a estudar, eu já queria empreender, então eu me formei em empreendedorismo. Fiz alguns cursos na instituição que não dá hoje para eu falar de mim sem falar da FGV. Tenho professores, o professor Pablo, professor Diego, professora Lilian, são, assim, referências para mim como profissional. E, cara, é uma instituição que mudou minha vida. Hoje eu sou uma outra pessoa por ter estudado lá, que é a FGV, Fundação Getúlio Vargas. Sou fanboy da Getúlio Vargas, da Fundação, defendo. E, assim,
mudou minha vida, cara. De verdade. E eu não tô falando de forma financeira não, tá? Até porque quando eu comecei a estudar na FGV, eu tinha até uma condição financeira melhor do que a que eu tô hoje. Mas foi uma mudança de mentalidade absurda, sabe? Então, assim, minha visão de mundo mudou, entendeu? Estudar ali me transformou em outra pessoa, totalmente. Então, eu tenho essa carreira, e comecei dentro do curso de empreendedorismo, eu comecei a fazer alguns cursos lá sobre fluxo de caixa, alguns cursos de liderança. Foi onde eu comecei a melhorar o tratamento meu com meus funcionários, porque eu era um patrão horrível. Então eu comecei a entender um pouco mais da psicologia no trabalho, comecei a entender o que era liderança de verdade, o que era cultura. E o grande divisor de águas foi quando eu concluí a faculdade de empreendedorismo e iniciei na pós-graduação em gestão financeira na FGV. Ali, cara, foi um grande divisor de águas e é sobre esse ponto que eu queria falar. Hoje a Gira Invest é toda voltada sobre investimentos e empreendedorismo. E eu quero dialogar com o público pobre, tá? Eu quero falar com o pobre. Eu não quero trabalhar para o pobre, tá? Que fique bem claro. Eu quero trabalhar para quem tem grana para me pagar. Mas aqui, no momento, eu quero dialogar com o pobre, porque o que eu vou falar aqui, o que o rico já sabe. Entendeu? Então, eu quero trazer conhecimento para o pobre. Comecei a entender mais de empresas e de negócios, né? Hoje é minha especialidade, gestão financeira. E agora, o intuito do canal é trazer para vocês informações de educação financeira real, cara. Educação financeira real, tá? Então, eu sou um cara totalmente aberto, tá? Eu não me acho, por eu ser muito incisivo nas minhas opiniões, eu tenho a fama de ser o dono da verdade. Mas eu não me acho dono da verdade. Eu só acho que eu sou um cara difícil de convencer, tá? Não são argumentos frágeis que me convencem. Para você me convencer, você tem que ter argumento forte. Você tem que ter embasamento, você tem que ter... Assim, eu fico chateado quando eu falo algo que é uma regra e o cara traz uma exceção para exemplificar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falo que é muito difícil você migrar socialmente, ou seja, você sair da pobreza, se tornar um cara bem-sucedido, rico, as pessoas trazem alguns personagens que são os caras fora da curva. Os caras que estão, assim, são exceção da regra, né? Mas não muda a regra. As coisas são como elas são. É uma das frases que eu carrego comigo. As coisas são como elas são, cara. Ah, mas é errado. Mas é assim. Eu te entendo. Eu também compactuo com a sua opinião de que é errado, mas ela é assim, não dá para mudar. Não tem nada que eu, Alexander, faça que eu vá mudar essa realidade. As coisas são como elas são. Então, cara, você migrar da pobreza para ser um cara rico é muito difícil. E eu tô num processo de melhora de qualidade de vida. Eu não sou um cara rico, sou um cara pobre, inclusive quebrado no momento. Mas, assim, o conhecimento que eu tenho me deixa uma tranquilidade de saber que eu vou conseguir ser rico. Mas eu tive algumas facilidades. Eu tive um tio que pagou um colégio, né? Não tirando o mérito do meu esforço, mas eu estou falando que até mesmo eu sou uma exceção da regra. Se a gente pegar um cara favelado, pobre, que mora numa comunidade como o Complexo do Alemão, e não numa casa legal, porque hoje tem outras realidades dentro do complexo. Estou falando do cara que é catador de latinha. Para esse cara ser rico, brother, é difícil. Num país como o nosso, é muito difícil. O cara tem que ser fora da curva para conseguir fazer isso. O cara tem que se esforçar muito. O cara tem que se dedicar muito, entendeu? Aí a pessoa vê, mas tem um amigo meu que abriu uma barraquinha de lanche e ficou rico. Cara, às vezes o cara nem tá rico. O cara só melhorou a qualidade de vida dele.
para muitas pessoas, até do meu bairro, podem me considerar rico. E eu sou pobre. Eu só batalhei bastante, consegui ganhar uma grana e melhorei um pouco a qualidade de vida, tanto minha quanto da minha família. Hoje eu tenho um carro legal, hoje em dia eu frequento os lugares legais, mas eu continuo pobre, tá? E querer vender essa ilusão também para alguém não é o meu viés, tá? Eu não venho aqui fazer vídeo, eu tento fazer um conteúdo profissional. Esse conteúdo que eu estou gerando não é o conteúdo que eu queria gerar, mas eu não tenho hoje recurso financeiro para gerar um conteúdo melhor. Então eu falei, cara, se é para fazer, vamos fazer como dá e vamos ver no que dá. Então eu não me considero um cara dono da verdade. Eu sou um cara difícil de ser convencido, né? Você, para me convencer, você tem que ter argumentos fortes e tem que ter um embasamento forte. Bom, galera, eu acho que deu para vocês entenderem um pouco quem eu sou, né? Entender um pouco de onde eu vim e entender um pouco de como eu posso falar o que eu estou falando para vocês, o porquê eu tenho esse embasamento. Eu estou fazendo esse vídeo que, na verdade, eu nem quero tanto hype nesse vídeo, eu estou iniciando o projeto no YouTube, é um vídeo para vocês me conhecerem, o nome do vídeo vai ser Apresentação, né? Que é só para embasar os vídeos que eu realmente quero fazer. Sobre as coisas que eu entendo, mas eu quero que vocês entendam o porquê eu entendo isso. E o porquê eu tenho uma visão diferenciada de outras pessoas que entendem o que eu entendo. Porque eu tenho uma origem muito humilde. E assim, não sou o único, tá? Existem muitos caras fantásticos, que eu admiro muito, que saíram da extrema pobreza e hoje são muito bem-sucedidos. Inclusive eu tento guiar os passos dele. Porque se eu posso deixar um conselho para vocês, é o seguinte: tenha ídolos, mas entenda o momento em que você passou seu ídolo, tá? Eu já tive ídolos que hoje, eu tenho extrema admiração, são pessoas que, estão guardadas aqui e todo o conhecimento que aquela pessoa me trouxe, eu vou carregar para sempre. Mas eu tenho o entendimento de que o que a pessoa me mostrou levou ela até onde ela está. E se eu estou no mesmo local que ela não pode mais me aconselhar, né? Porque assim, a gente está em par de igualdade. Então, a gente tem que ter essa resolução na cabeça também. Mas ao momento que você alcançou seu ídolo, cara, pra mim é uma alegria. E eu quero, assim, que os meus ídolos entendam que, se alguém um dia me tirar como ídolo, se falasse, cara, você tem uma história de vida que é referência pra mim, e esse cara me ultrapassar, cara, eu vou ficar extremamente feliz, tá? De verdade, eu vou ficar extremamente feliz. Porque eu acho que é isso, a gente passa o conhecimento, né? O intuito do mestre é sempre ter um discípulo melhor que ele, né? Então, assim, tenha ídolos, tá? Tenham mestres na sua vida, mas tenha a sua ideologia própria, tenha o seu entendimento, busque conhecimento e não idolatre ninguém. Por mais que o cara seja seu ídolo, não idolatre. Entenda que ele também é um ser humano que erra, tá? Então, ele tem uma carreira de sucesso, siga ele aonde ele obteve sucesso. Toda pessoa de sucesso também tem fracasso. Às vezes o cara é extremamente bem-sucedido financeiramente, mas é fracassado familiarmente, vamos dizer assim. É fracassado emocionalmente, tá? E existem pessoas que são extremamente bem-sucedidas emocionalmente, familiarmente, e são fracassados financeiramente. E eu sou um cara que eu quero ser bom em tudo. E não sou. Mas para me convencer de que eu estou errado, é difícil, porque você tem que ter argumentos e fatos e tem que ter prova de que aquilo que você está falando funciona. Porque hoje, tem muita gente que quer dar conselho, né? Quer até te ajudar de forma positiva. Mas, cara, eu, por exemplo, não consigo hoje
dar uma solução para alguém que tem um problema que eu nunca vivi, porque eu não passei aquele problema. Eu posso ter uma ideia, eu posso tentar ajudar, eu posso tentar trazer argumentos e falar, cara, olha, eu acho que essa solução aqui é boa. E eu sou assim, eu costumo falar assim, o que eu não sei, mas o que eu sei. E quando eu acho que eu sei algo, porque eu acho que a gente não sabe de nada, mas quando eu acho que eu sei algo, para você me convencer de que eu estou errado, você tem que ter argumentos muito bons para isso, né? Então, só para deixar claro que eu não sou um cara dono da verdade, eu sou um cara difícil de convencer, é diferente. Então, vou finalizar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não é um vídeo que eu vou divulgar, mas é um vídeo que eu vou citar quando eu fizer outros vídeos, falar, ó, tem um vídeo lá para mostrar quem eu sou e para embasar o que eu tô falando aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e espero que você que viu esse vídeo não deixe de ver os outros vídeos, porque os outros vídeos que são os vídeos de conteúdos reais, de informações que eu vou tentar mitigar e trazer para vocês. E se eu conseguir, né, assim, trazer essa informação, e espero que vocês tenham entendido a minha realidade de vida, de quem eu sou hoje, quando eu trago algum conteúdo eu tento trazer da mesma maneira, tá? Então fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção de vocês, quem assistiu esse vídeo até o final. E acompanhe a Agir Invest, porque a gente tem planos ambiciosos para essa empresa e eu espero que tudo dê certo.